Ato 1 a 21. O resultado do interrogatório. Assim que comecei o interrogatório, o homem ruivo revelou tudo. Ele nos contou que um nobre do reino de Amélia, Fractum, havia contatado o Império e feito um acordo para que eles sequestrassem a primeira princesa do reino de Amélia, Rosemariloto Amelia. Esta mulher foi a santa que convocou o herói. Quando pensei sobre isso novamente, essa era a única possibilidade que restava. Fiquei triste por causa do meu passado, que não percebeu um disfarce tão pobre feito por ela. De qualquer forma, o líder deste incidente, aquele chamado Fractum, deveria ser aquele nobre barbudo excessivamente orgulhoso. Minhas únicas lembranças sobre ele nada mais eram do que ele zombando unilateralmente e me assediando completamente como um traidor incompetente. O ruivo também me disse que o Império havia despachado 2 pessoas para cumprir esta missão, um invocador chamado Enzu e o Imperador da Espada, Signiel Gestrea. As artes de invocação foram usadas para convocar vários seres vivos de outro mundo para este mundo. De acordo com o conhecimento de Kai, de 15 anos, as artes de invocação eram magia suprema que apenas pessoas poderosas com magia antiga poderiam realizar. O invocador chamado Enzu era um invocador supremo com o poder de invocar o rei espiritual. O livro de imagens de subjugação me permite reconstruir a carne com as informações da alma do alvo usando minha mana. Posso então armazenar os monstros no mundo pessoal que criei para eles dentro do livro. O que eu faço lembra a magia de invocação. No entanto, os monstros daquela masmorra, super fácil, podem ter dificuldades contra os monstros convocados por aquele invocador. Como se isso não bastasse, o lado deles também tem o Imperador da Espada, Signiel Gestrea. Estamos completamente em desvantagem. Do ponto de vista estratégico, deveria evacuar o mais rápido possível, mas isso não é uma opção para mim. Deixando de lado meu desejo de lutar contra um adversário forte, percebo que o velho Kahneman também se recusaria a fazer isso. Acho que é principalmente porque o velho eu tinha uma forte ligação com a mulher chamada Rose. Este fator coincide com o motivo vago da nossa derrota e com a minha tendência de não fugir de um adversário forte. Assim, não temos escolha senão voltar para o acampamento. Além disso, embora eu mal conseguisse me lembrar de nada sobre o passado, naquela masmorra super fácil, lembrei-me claramente da esgrima do Imperador da Espada Ashburn-Gastrea antes mesmo de minhas memórias retornarem. Sua esgrima não é apenas para exibição. Sempre que me lembro da imagem de sua esgrima em seu apogeu, sinto um arrepio na espinha. E aqui estamos nós, em Signiel Gestrea, a pessoa a quem foi confiado o título de Imperador da Espada por um grande mestre, espadachim. Oh droga! Mesmo sabendo que estou prestes a enfrentar um adversário tão perigoso, não consigo parar essa palpitação no peito por algum motivo. Este mundo não carece de pessoas fortes, e Signiel Gestrea é um dos mais poderosos deles. Parece que eu realmente quero me envolver em uma luta que não tem nenhum mérito para mim. Meu Deus, esse impulso é difícil de suprimir. Mas, sem dúvida, esta é a minha essência, Kahneman. Bem, já que foi decidido, vamos agir imediatamente. Primeiro, temos de perturbar o potencial de guerra do inimigo. Tirei o livro de imagens da subjugação da minha caixa de itens e abri sua primeira página, Batamã. O número 9999 foi exibido na página de Batamã. A população máxima registrada no livro de imagens da subjugação dependia da força dos monstros ali contidos. Basicamente, quanto menor a população, mais fortes serão os monstros que vivem lá dentro. Resumindo, os Batamãs, cujo número registrado chegou a 9999, eram os monstros mais fracos do livro. Mesmo agora, ainda me pergunto como diabos consegui reunir tanto. Bem, pode ser meu transtorno obsessivo-compulsivo, que me forçou a reunir até atingir o número máximo. Agora, vamos explorar o potencial de guerra do inimigo com os 100 Batamãs primeiro. Batamã Relias e 100. 100 Batamã apareceram na minha frente assim que pronunciei essas palavras. Gigi Gaga, suas ordens, mestre. Os Batamãs se curvaram e colocaram as mãos em concha na frente do peito. Eles não são os monstros do andar superior da masmorra. Talvez não. Mas ainda assim, eles não parecem muito fortes, comparados ao que deveriam ser, mestre. Sim. Comprei este livro depois de liberar uma condição especial. Isso me permite capturar as almas dos monstros dentro da masmorra e trazê-los de volta a este mundo, recriando sua carne. Astaroth ergueu seu monóculo enquanto aproximava seu rosto do livro de imagens da subjugação. No momento em que fez isso,
Ele soou como uma cachoeira. Ele então olhou para baixo enquanto tocava sua cabeça. Quão confuso é esse cara? Ele murmurou algumas palavras ambíguas com os olhos marejados. Bem, vamos deixar de lado esse Shikemajin, que está agindo de forma suspeita, por enquanto. Agora, indo direto ao ponto principal, fiquei na frente dos patamans que formaram uma fila. Parece que um monstro maligno chamado ogro, feras chamadas panteras negras e algumas pessoas vestidas com vestes pretas, como esta, estão escondidas nesta área. Seu trabalho é perturbá-los. Você tem que abrir um caminho para nós até nosso destino. No entanto, não persiga muito e certifique-se de que todos voltem vivos e inteiros. Esse é meu único pedido para você. Eu pedi. Mesmo parecendo uma piada, esses patamans eram meus subordinados. Eu não queria que eles jogassem fora suas vidas em vão e morressem como idiotas. Gujigigajigigaga. Podemos matá-los? Sim, mas não se force se for impossível. A segurança deve ser sua prioridade. Caso contrário, faça o que quiser. Gagagujigi. Deus velocidade para nós. As bochechas de Astaroth se contraíram quando ele viu aqueles patamans soltando gritos de guerra tão espirituosos. Ao vê-los, Faf assentiu com uma expressão satisfeita. Bem, então vamos começar a operação. Gogogogo. Gigi sim, senhor. Por minha ordem, os Batmans se espalharam pela floresta em todas as direções. Vamos então? Afinal, não podemos descansar em nossas lapelas enquanto os patamans estão trabalhando duro. Vamos, Nozo. Lancei um olhar de soslaio para Fafnir, que ergueu o punho direito no ar. Deixe-me confirmar algo, mestre. Você realmente acha que esses caras, Batamans, vão perder? Astaroth bateu a mão direita no rosto enquanto me fazia essa pergunta. Bem, afinal, eles eram originalmente monstros dos andares superiores daquela masmorra superfácil. É natural que eles tenham dificuldades se lutarem pela frente, certo? Mas eles já receberam treinamento para isso. Eles devem ser fortes o suficiente para criar uma perturbação nas fileiras inimigas. Depois de treinar por dezenas de milhares de anos, os monstros que registrei neste livro se tornaram muito mais poderosos do que antes. Acho que o tema atual poderia realizar esse trabalho com facilidade. Desisto. Não sei mais o que dizer. O ombro de Astaroth caiu quando ele soltou um suspiro profundo. Parecia que ele se sentia exausto do fundo do coração. Atum 22, atropelando depois de receber a primeira ordem de seu mestre, os Batamans tremeram de alegria. Com todo o ânimo, eles correram para dentro da floresta noturna, seu primeiro campo de batalha. Seu mestre ordenou que eles causassem uma perturbação nas fileiras inimigas, mas apenas um fim aguardava os tolos que ousaram bloquear o caminho de seu grande mestre. Não importa quão forte fosse seu oponente, os Batamans fariam questão de enviar esses imbecis para as fontes amarelas no submundo. Foi a prova da sua lealdade ao seu governante supremo, TL, que traduzi como governante supremo, uma vez que está mais próximo de um contexto religioso. O subordinado de Ankikai tratou seu mestre como Deus, apesar de serem Deus, com alegria e determinação. Os Batamans saltaram entre as árvores e o chão em um ritmo rápido enquanto soltavam deliciosos gritos de guerra. A unidade de panteras negras estacionada no lado oeste da grande floresta de Silk. Tão chato. Porque eles precisam despachar nossa unidade de invocadores, a unidade mais forte do Império, apenas para capturar uma mera mulher. Não posso evitar. Mesmo se você disser uma mera mulher, ela é a única mulher neste mundo que pode invocar o herói. Herói, não é apenas um título exagerado. Enzu-sama é mais forte que qualquer herói. Eu penso mesmo, mas é claro, os heróis deveriam ser algum tipo de trunfo contra o Rei Demônio, certo? Afinal, eles mostrariam seu maior potencial contra o Rei Demônio. Então, que mérito podemos obter com isso? Bem, primeiro podemos ouvir mais sobre a invocação de heróis dela, então podemos fazer o que quisermos com ela. Sério. O que quisermos? Quero dizer, está tudo bem para nós transarmos com ela também? Sim. Talvez. Bem, estou mais curioso em pesquisar como ela pode invocar um herói de outro mundo. Isso é o melhor. Então não vamos perder tempo chegando tão longe e nos infiltrando no reino. Ela se tornará seu rato de laboratório durante o dia e trabalhará como nossa amante à noite. Sim. Um sorriso sádico apareceu no rosto do jovem loiro quando ele pensou na perspectiva de ter uma nova escrava sexual.
Eu também quero foder uma princesa pelo menos uma vez. Enquanto o homem de cabelos negros e corte curto dizia aquelas palavras lascivas, uma sombra verde passou ao lado deles. O que aconteceu com o seu rosto? O jovem loiro viu o rosto do homem de cabelos pretos com um corte curto deslizar. Não, é você. E esse foi o fim deles. Lindamente cortados, seus corpos sem vida caíram. Silk Great Forest, o QG da operação de cerco da unidade invocadora. O que diabos está acontecendo aqui? O comandante da unidade invocadora gritou histericamente ao ver os incidentes anormais que aconteciam um após o outro. Eles estavam vendo sombras verdes se movendo ao redor, e cada vez que avistavam uma, as panteras negras que deveriam protegê-lo seriam cortadas em cubos, explodiriam e teriam seu sangue e entranhas espalhados. O ogro que deveria desempenhar um papel vital nesta operação não pôde fazer nada tão bem que sua cabeça explodiu. Me proteja. Vou invocar uma salamandra. Apesar dos gritos do comandante, nenhum de seus subordinados respondeu. Quando ele virou os olhos para ver o que estava ao seu redor, seus subordinados haviam desaparecido. Ele tentou sair do lugar de pesadelo com pressa enquanto gritava como um louco. No entanto, ele de repente percebeu que algo estava errado com a sua linha de visão. Ele quebrou como um pedaço de vidro quebrado. O corpo do comandante explodiu em pedaços de carne quando seu último e desesperado grito ecoou no local. Lado leste da grande floresta de Silk, unidade de invocador, divisão Ogre. Perdemos todo o contato com o QG. Aqueles bastardos do reino devem ter nos traído. Esses filhos da puta. Eu assumirei o comando. O homem careca e com barba por fazer, Sain, gritou. Ele chutou o chão em fúria quando veias azuis surgiram em sua testa. Na unidade de invocador, Sain era a segunda pessoa que poderia invocar uma poderosa besta demoníaca além de Enzu. Falando propriamente, Sain deveria ter sido o oficial encarregado desta operação. No entanto, graças ao seu mau comportamento, ele nunca poderia se tornar nada além de capitão de uma pequena unidade. Qualquer que seja. O filho da puta que causou esse erro, certamente cairá em desgraça. O que significa que serei o próximo comandante. As pontas de seus lábios formaram um sorriso feio. O que devemos fazer? Nesse ritmo o subordinado de Sain, um homem loiro, perguntou com uma expressão rígida. Como se eu fosse deixá-los nos desprezar. Oi, Troll. Quando Sain se virou, um gigante careca apareceu da escuridão da floresta. Sua pele era vermelha e seu corpo musculoso. A mão direita do gigante segurava uma clava gigante de metal. E está trabalhando. Quando a voz grossa e pesada do Troll soou, os soldados em sua vizinhança franziram a testa. Sim, coma essas 3 pedras de mana. E então, mate aqueles idiotas que se atrevem a nos apunhalar pelas costas. Sain fez um contrato com o Troll. Os invocadores poderiam usar sua magia de invocação de 2 maneiras. A primeira foi uma convocação temporária. Como esta magia foi tratada como uma invocação, ela tinha algumas restrições. O usuário não conseguiu invocar uma criatura forte. A segunda forma foi um contrato espiritual. O invocador poderia convocar seres que já existiam neste mundo e firmar um contrato com eles, pagando um preço adequado. O usuário precisava oferecer um preço equivalente para utilizar o poder do ser convocado. Criaturas poderosas poderiam ser convocadas usando este método. Era necessário um presente especial para usar este contrato espiritual. Sain havia usado o último método agora há pouco. Ele convocou e ordenou que o Troll cumprisse sua ordem, oferecendo um preço equivalente. Espere um minuto. Comandante, isso é. O jovem e pálido, subordinado de Sain tentou levantar uma objeção. Então, começando por você. No entanto, Sain apontou o dedo para ele. De repente, o jovem pálido caiu no chão como um saco de batatas. Deles-os. O Troll fez uma cara de transe como se estivesse satisfeito. Porém, casualmente pegou o corpo do jovem pálido. A carne também é deliciosa. Ele comeu o jovem pálido. Quando eles testemunharam essa cena sangrenta, os membros da unidade recuaram. Você e você. Sain apontou para os soldados à sua direita e à esquerda, e os soldados caíram imediatamente como se algo tivesse drenado suas forças. Enquanto os membros da unidade de Sain tremiam de medo. O que vocês estão esperando? Convoque o ogro agora. Ouvindo a ordem de seu novo comandante, os subordinados se prepararam.
para invocar o ogro. Oi, o que você está esperando? Termine sua refeição rapidamente e faça seu trabalho. Sain gritou para o Troll. Oi. Eu vou fazer o ogro. O Troll jogou o cadáver meio comido do jovem pálido. Se commander. De repente, um dos membros da unidade gritou freneticamente com uma cara medonha enquanto apontava para as profundezas da floresta. O que diabos é isso? Sain também ficou chocado. Sua reação foi natural, pois ele viu a cabeça de um gafanhoto à luz da lua que brilhava entre as árvores da floresta densa. Sek. Talvez por causa do medo, os invocadores ordenaram que o ogro cercasse o Batamã. Esse cara é o triunfo do invocador do reino, hein? Não me parece tão forte. Minha nossa. Desperdicei um contrato com o Troll por nada. Ainda assim, esse monstro deve ser útil para atuar como uma parede de carne. Talvez porque ele já tivesse perdido o interesse neste assunto devido ao quão fraco o oponente parecia ser. Sain sentou-se no toco próximo. Mate-os rapidamente. Ele ordenou a seus subordinados com uma voz desinteressada. De repente, o batedor baixou o centro de gravidade, puxou o braço direito para trás e empurrou o braço esquerdo para frente, com a olhar. Este gafanhoto está tentando usar artes marciais. Quando Sain viu aquela postura marcial, ele riu e rolou enquanto segurava seu lado. Quando seus subordinados viram que seu superior ainda conseguia rir de maneira tão despreocupada, eles também relaxaram a vigilância. Ogre, mate aquele gafanhoto. O ogro seguiu a ordem da unidade invocadora, avançou e balançou seu punho em forma de tronco em direção ao Batamã. O batedor defendeu sem esforço o punho direito explosivo do ogro com a mão esquerda. Então, aproximou-se do ogro como se estivesse apenas dando um passeio. Quando alcançou o ogro, deu um soco no abdômen do ogro com o punho direito. O soco fez a parte superior do corpo do ogro voar como se fosse apenas um pedaço de galho, acompanhado pelo som da espinha do ogro, quebrando e um jato de sangue e carne. Os membros da unidade de invocadores se viraram e viram esta cena com expressões estupefatas. Então, o Batamã ficou borrado diante de seus olhos, e no momento seguinte, numerosas linhas apareceram nos corpos dos invocadores, que convocaram o ogro e o ogro que cercou o Batamã. Então, todos eles desmoronaram como se não passassem de pedaços de carne. Vendo isso, Sain saltou do toco e, Troll. Mate esse filho da puta. Ele rapidamente ordenou ao Troll. Entendido. O Troll se aproximou do batedor, que estava parado no meio da poça de sangue e carne, ergueu o gigante porrete de metal em sua mão e desceu. O Troll inclinou a cabeça com uma expressão confusa. O batedor estava segurando o braço direito do Troll que deveria ter caído há pouco. A figura do batedor desapareceu novamente e o corpo do Troll explodiu em pedaços, espalhando uma chuva de sangue e carne fina na área. Você está brincando comigo? Sain não conseguia acreditar na realidade que havia acontecido na frente dele. Ele caiu de costas enquanto recuava, apenas para que suas costas batessem em algo parecido com uma parede. O que? Quando ele se virou para ver onde suas costas tinham acabado de colidir, ele viu vários Batamãs o cercando. Os gritos agonizantes de Sain ecoaram na floresta noturna enquanto o desespero atingia seu coração. Nós vamos pisotear você para cumprir o desejo do nosso mestre. Vamos pisotear você para mostrar nossa lealdade ao nosso mestre. Nós vamos pisotear você, vamos erradicar tudo que se atreve a apontar a lâmina para o nosso mestre até que não reste nenhum deles. Os Batamãs unilateralmente, da forma mais avassaladora, cometeram um massacre na floresta noturna, tudo para abrir caminho para seu mestre. Ato 23, Traição, Lado, Rosemariloto Amelia, Rosemariloto Amelia, a primeira princesa do reino de Amelia, agarrei a longa espada ao meu lado, assim que ouvi a comoção lá fora. Então, minha escolta cavaleira, Ana, entrou na minha tenda. Princesa, prepare-se. Fomos invadidos. Invadidos? Perguntei confusamente quando ouvi a voz mortificada de Ana, que eu tinha ouvido pela primeira vez. É o Império. Há um traidor entre nós. Ela disse com uma voz desesperada. Quem é o traidor? É Lord Fracton. Ele e vários outros cavaleiros são a causa desta bagunça. Lord Fracton foi o primeiro da lista entre os membros da facção Gilbert que defenderam a tradição e a supremacia nobre. Desde o início, ele foi meu adversário político.
E os cavaleiros veteranos que estavam com ele também eram membros da facção Gilbert. Isto é mal. Estamos em uma situação extremamente ruim agora. Passei a mão na cabeça de Ana para acalmá-la. Então eu disse a ela, está tudo bem. Vamos nos retirar deste lugar. Onde está Arnold agora? Perguntei sobre o paradeiro da tábua de salvação da minha equipe. E ele recebeu um relatório de que uma besta demoníaca havia invadido algumas casas particulares nas proximidades. Então ele foi verificar esses lugares. Entendo agora. A maioria dos meus acompanhantes durante esta jornada eram cavaleiros novatos, que não tinham experiência em subjugar uma besta demoníaca. Os cavaleiros veteranos poderiam conseguir, mas todos eles eram membros da facção Gilbert. Mesmo que os ordenasse, eles se recusariam firmemente a salvar a vida dos plebeus. Em tal situação, Arnold era o único que iria salvar aqueles civis inocentes. Eu não poderia culpar Arnold por suas ações. Afinal, eu nunca esperei que teríamos uma experiência em primeira mão de sermos apunhalados pelas costas pelo povo do nosso próprio reino nesta jornada. Abre parênteses, você está disposto a ir tão longe, Gil? Fecha parênteses. Atualmente, uma batalha para decidir quem herdará o trono do atual rei do reino de Amelie estava acontecendo nos bastidores. O maior candidato era eu, a primeira princesa Rosemarie e o primeiro príncipe, Gilbert. No entanto, a batalha nunca foi, além do conflito político dentro do Palácio Real. Eu nunca teria esperado que a facção Gilbert fizesse um acordo secreto com o Império, o inimigo do reino. Evacue deste lugar o mais rápido possível. Vamos nos encontrar com Arnold. Não se esqueça de trazer Kai também. Prendi minha espada curta na cintura. Quando saí da tenda com a espada longa na mão, vi que muitos dos meus cavaleiros já haviam caído no chão, encharcados no próprio sangue. Oh, não! Não podemos deixar você escapar. Um cavaleiro loiro pisou na cabeça de um cavaleiro que caiu no chão e apontou sua espada para nós. Que tipo de piada é essa, Lord Fracton? Você está tentando trair sua terra natal? Ana gemeu enquanto olhava para Fracton, que mostrou um sorriso vitorioso enquanto estava ao lado dos cavaleiros veteranos. Abre parênteses, eles são os piores. Fecha parênteses. Olhei em volta e percebi que nosso acampamento estava cercado por homens vestidos de preto. Se fosse apenas isso, até Ana poderia tê-los confundido com mercenários contratados por Fracton. A razão pela qual Ana disse que eles eram do Império foram as duas pessoas que eram claramente diferentes das demais. Para ser exato, o jovem de cabelos negros com um ferimento na bochecha e o homem de cabelos grisalhos com corte à escovinha e vestido com uma túnica carmesim. Os dois estavam vestidos com roupas vermelhas que tinham a crista de um pássaro divino de duas cabeças costurado neles. Foi a crista do Império Glotnir. Em suma, eram militares do Império. Tudo já havia sido destruído. Olhei em volta, mas não consegui encontrar a figura de Kai. Como ele não estava entre os desabados, presumi que ele já tivesse evacuado para a floresta. Isso deveria ser suficiente, já que o lugar mais perigoso estava ao meu lado. Não diga algo tão desagradável quanto traição. Em vez disso, foi você quem traiu o reino, Princesa Rose. Eu? Traí o reino? Que tipo de bobagem é essa? Eu fui muito claro sobre a razão por trás do comportamento deles. Eles eram os bastardos que venderiam seu país desde que pudessem proteger seu privilégio. Tentar falar com eles com razão era uma tarefa tola. Por sua causa, nossa nobre tradição. Ah, ok, pare. Meu credo é diferente de vocês. Para começar, nem tenho motivo para trair meu reino. Apenas me diga por que você está indo tão longe a ponto de conspirar com nosso inimigo, o Império, apenas para me expulsar do reino. Eu interrompi Fracton antes mesmo que ele pudesse começar sua longa e sinuosa conversa sobre tradição e blá blá blá. Eu defini minha pergunta para uma resposta específica. Minha interrupção fez com que Fracton me encarasse por um tempo. Enquanto casarmos você com o terceiro príncipe do Império, o conflito estéril entre o reino e o Império terminará. Além disso, ao permitir que o príncipe Gilbert herde o trono, protegeremos a ordem e as tradições de nossa pátria. Depois de suspirar, ele abriu os braços e deu tal resposta com um olhar orgulhoso no rosto. Você não deveria dizer aquele discurso grandioso durante uma reunião? Isso é. Bem, você não teria aceitado. Então, você está conspirando com o Império para me vender só porque eu tenho uma opinião diferente. Você acabou de confessar o fato de que não passa de um traidor. Vendo Fracton cerrar os dentes em silêncio,
Continuei, não importa o que você diga, você já traiu o reino de Amelia no momento em que feriu seus cidadãos. Que vergonha! No momento em que falei essas palavras, um pedaço de metal branco saltou das profundezas da floresta e se chocou contra o subordinado de Fractum, o cavaleiro veterano que pisou na cabeça do cavaleiro novato encharcado em seu próprio sangue. O cavaleiro veterano foi jogado para trás e bateu nas árvores atrás dele. Ele então desmoronou sem sequer se contorcer mais. Arnold. Quase chorei quando vi a figura confiável do espadachim musculoso, de cabelo azul e barba por fazer. Ele estava segurando a grande espada na mão. Era natural, já que ele parecia um herói arrojado quando eu estava em apuros. Ah, Arnold! Por que você está neste lugar? Eu senti que algo estava errado, já que a localização das referidas aldeias era muito longe. Além disso, ele é muito hábil em apagar sua presença para um mero caçador. É por isso que eu nocauteei e voltei imediatamente. Parece que meu palpite está correto. Arnold respondeu enquanto ficava na minha frente com sua espada larga, pronto para a batalha. No momento em que ela apareceu, a unidade militar do Império vestida de preto começou a sacar suas armas. Mostrou quanta pressão a existência de Arnold exercia. Qual é o significado disto? Esta área já deveria estar cercada por panteras negras e ogros. O jovem de cabelos negros com uma cicatriz na bochecha perguntou ao homem de cabelos grisalhos com corte militar. Estou tão surpreso quanto você. É como se ele viesse sem qualquer interrupção. Você armou uma emboscada contra nós? Fractum olhou para o homem de cabelos grisalhos como se quisesse dar um soco nele. Ele não. Não existe tal coisa. Ele negou com todas as suas forças. Que? Isso é claramente culpa da unidade invocadora do seu filhote de tigre, certo? Não vou negar isso. Investigarei este assunto depois de retornarmos à capital imperial e expurgarmos completamente os traidores. Mas agora temos algo ainda mais importante. O homem de cabelos grisalhos com corte militar olhou para o homem de cabelos pretos com uma cicatriz na bochecha. Eu entendo. Essa também é minha intenção. O jovem de cabelos negros assentiu enquanto dava um passo à frente e desembainhava a espada. Nunca pensei que teria a honra de lutar contra o espadachim mais forte do reino neste dever supostamente chato. Meu nome é Signiel Gestre. Vamos lutar até a morte em uma batalha que queimará nossas almas. Imperador da espada, hein? Eu acho. Não tenho motivos para recusar. Arnold baixou seu centro de gravidade ao aceitar o desafio do jovem de cabelos negros homem com uma cicatriz na bochecha, o imperador da espada Signiel Gestre. Engard. Suas espadas se chocaram logo depois que eles disseram essas palavras a Tum a 24, os jovens que eles chamam de incompetentes. Lado, Rosemary-Loto Amelia, TM, recomendado para tocar este BGM enquanto li este capítulo incrível. Quem expressou minha admiração fui eu, Rosemary-Loto Amelia. Como um dos candidatos ao trono, recebi treinamento tanto em magia quanto em artes marciais. A razão por trás disso foi me tornar capaz de proteger os cidadãos do reino. Em tempos de guerra, eu teria que permanecer no campo de batalha com minha bengala e minha espada pelos cidadãos do reino. Essas foram as instruções do primeiro rei do reino Amélia, tradição que se manteve desde a fundação do reino. Portanto, meus olhos viram todos os tipos de artes marciais por aí. Pude ver que os dois espadachins que lutavam à nossa frente, agora dominavam seus ofícios ao extremo. Não importa quão afiado fosse o golpe de Arnold, Signiel sempre conseguia evitá-lo por uma margem fina como papel. E não importa o quão rápido fosse o golpe duplo de Signiel, a espada larga de Arnold sempre o mantinha afastado. Signiel fez uso total de seu corpo longo e ágil para se mover mais rápido no chão, saltando alto no ar enquanto seu ataque chovia sobre Arnold. No entanto, Arnold bloqueou todos os ataques com sua espada larga. A dança turbulenta da espada larga e da espada longa sob o luar criou um espetáculo extremamente belo. Então esta é uma batalha entre o Imperador da Espada e o Rei Leão, Enana, que estava ao meu lado, exclamou, completamente pasmo ao ver a incrível luta diante de nós. Sim, esta é a primeira vez que vejo uma batalha até a morte entre dois gênios também. Você poderia dizer que ambos eram mestres que alcançaram o auge da humanidade. Além disso, ficou claro que suas habilidades eram iguais. Apesar de empunhar a arma mais pesada, Arnold conseguiu bloquear todos os golpes rápidos de espada de Signiel. Resumindo, nosso capitão cavaleiro pode vencer?
Ana me perguntou com uma voz extremamente ansiosa. O Imperador da Espada não pode vencer Arnold. É? Mas, não importa como você olhe, eles são igualmente habilidosos, certo? É por isso que o Imperador da Espada não pode derrotar Arnold. Face. Arnold bloqueou todos os golpes rápidos do Imperador da Espada com sua espada grande. Em termos de força bruta e peso, uma espada larga é muito mais poderosa do que uma espada longa. É por isso que o Imperador da Espada, cuja arma é mais leve, não tem outra escolha a não ser continuar pressionando Arnold com golpes rápidos. A lacuna entre os golpes do Imperador da Espada tornou-se cada vez mais óbvia à medida que a luta prosseguia. A espada larga de Arnold balançou em direção ao tronco de Signiel em velocidade explosiva. Signiel tentou se esquivar do golpe saltando para cima, mas estava um passo atrás de Arnold. Arnold mudou a direção de seu golpe no meio do caminho em direção ao Signiel no ar, soltando um rugido bestial que sacudiu o ar. A espada larga acertou um golpe certeiro. Signiel mal conseguiu bloquear o ataque de Arnold com sua espada longa e foi repelido. Embora tenha conseguido recuperar a postura ao pousar, Arnold estava um passo à frente, novamente. Arnold já havia corrido em direção a Signiel com sua espada larga erguida acima da cabeça. Signiel não conseguiu bloquear este ataque, ele havia perdido o ímpeto. O vencedor desta batalha foi Arnold. Arnold não se feriu. Então imaginei que poderíamos escapar contanto que ele derrotasse o Imperador da Espada. E ainda assim, minhas expectativas ingênuas duraram menos de um segundo. A vitória de Arnold foi esmagada por uma cobra que mordeu seu pé direito. A espada de Signiel cortou Arnold, que havia parado de forma normal, e Arnold caiu de cara. Por um tempo depois disso, Signiel olhou para Arnold, que estava deitado de bruços na frente dele. Quando ele viu a cobra mordendo o pé direito de Arnold, sua expressão se transformou na de um demônio enfurecido. Enzo, por que você perturbou nosso duelo sagrado? Ele gritou para o homem de cabelos grisalhos com uma expressão enfurecida. Recebemos uma ordem imperial de Sua Majestade, o Imperador, para trabalharmos juntos. A princesa pode escapar se você a perder. Bem, a possibilidade de isso acontecer é bastante baixa, mas por precaução. Seu orgulho tolo é uma questão trivial comparada ao sucesso desta operação. Trivial. Seu bastardo, como ousa zombar do meu orgulho como um espadachim? O olhar de Signiel não se moveu de Enzu, o homem de cabelos grisalhos com corte militar, enquanto apontava sua espada em sua direção. Não tenho intenção de zombar do seu orgulho, mas não pense que ficarei parado sem retaliar se você me atacar. Enzu estalou as articulações dos dedos das mãos, enquanto se posicionava. A atenção dos homens vestidos de preto mudou de nós para eles dois. Esta parecia ser minha única chance de trazer Arnold para a floresta e usar magia de cura nele. Abre parênteses agora ponto de exclamação fecha parênteses. Entretanto, quando eu estava prestes a correr em direção a Arnold, alguém me prendeu por trás. Você não pode escapar. Quando me virei, vi um dos subordinados de Fracton olhando para mim com um sorriso sádico. Deixe de mim. O rugido furioso de Ana sacudiu meus tímpanos. Quando me virei para vê-la, vi um cavaleiro velho e gordo com uma barba por fazer em cima dela. Podemos brincar com essa mulher? Quando Enzu ouviu a pergunta extremamente nojenta do velho e gordo cavaleiro com barba por fazer, ele respondeu sem sequer olhar para o cavaleiro. Não importa. Faça o que quiser. Oi, Ellie, disse que está tudo bem. Vamos lá. É o primeiro a chegar, primeiro a ser servido. Prepare. Não importa o quanto eu gritei, ninguém me ouviu. Princesa, por favor, aproveite o momento em que Ana se torna uma mulher. Um dos camaradas do cavaleiro gordo agarrou os braços de Ana enquanto ela lutava. Então, o velho e gordo cavaleiro começou a arrancar a armadura de Ana. Não. Parar. Me solte. Ana estava prestes a chorar. Fuga de Ana. Você não sabe que vergonha. Claro, nós sabemos. Mas veja bem, o perdedor deve respeitar o vencedor. Essa é a regra da guerra. O velho e gordo cavaleiro rasgou a túnica de Ana, expondo suas enormes e orgulhosas colinas gêmeas no céu noturno. No! O grito de Ana ressoou nas proximidades. Signiel lançou um olhar de soslaio no momento em que Ana estava prestes a ser estuprada. Então, ele estalou os lábios enquanto inseria a espada de volta na bainha. Ele caminhou em direção à floresta como se o ato do velho e gordo cavaleiro e companhia o enojasse. Vendo isso,
Enzu também relaxou sua postura e sinalizou com os olhos para as pessoas vestidas de preto. Várias pessoas vestidas de preto caminharam em minha direção. Isso é demais. Mesmo que Gilbert e eu devêssemos compartilhar o mesmo sangue de nossos pais, ele chegou a me vender para o Império. Como se isso não fosse cruel o suficiente, seus subordinados queriam estuprar a garota que eu considerava minha irmã mais nova. Assim que eu for enviado para o Império, tenho certeza de que esses canalhas continuariam suas vidas diárias como nada. Não, eles podem até conseguir promoções para cargos importantes de Gilbert devido a essa loucura. Mesmo que eles estejam prestes a estuprar Ana. Mesmo que eles estejam prestes a me vender para o Império. Esses bandidos se transformaram em um câncer perigoso para o reino de Amélia. Imperdoável. Todos eles são imperdoáveis. Esses canalhas desavergonhados, todos eles deveriam simplesmente morrer. Oh Deus! Não, até o diabo está bem. Por favor, proteja Ana desses canalhas. Alguém, por favor, ei! Eu gritei o mais alto que pude até minha garganta parecer que estava prestes a estourar. De repente, o velho e gordo cavaleiro que estava ocupado brincando com as gloriosas colinas gêmeas de Ana ergueu-se no ar. Não, para ser exato, uma figura vestida com roupas pretas exóticas agarrou a cabeça do cavaleiro gordo por trás e o levantou com um braço. Tudo o que pude ver da minha posição atual foram as costas do recém-chegado e que essa figura vestida com roupas exóticas era um homem de cabelos pretos. Ag. Gigagagagaga. O grito do cavaleiro gordo transformou-se num grito angustiado, depois num grito indescritível. No momento seguinte, houve um estalo alto e o crânio do cavaleiro gordo foi esmagado como uma fruta. Então, o cadáver sem cabeça caiu sem vida no chão. Oh meu Deus! Tão frágil. Como eu esperava, sua resistência não pode nem ser comparada ao monstro mais fraco da masmorra mais fraca. Bem, acho que há uma grande diferença entre os fortes e os fracos neste mundo. Mesmo que ele tivesse acabado de matar um humano, não pude sentir qualquer sinal de repulsa vindo do homem de cabelos pretos em roupas exóticas, que tinha acabado de matar um humano. Era como se o que ele esmagou fosse apenas uma fruta em vez de um crânio humano. Indiferença em relação a matar, essa foi a única coisa que senti dele. O outro cavaleiro que estava segurando os braços de Ana gritou ao ver uma cena tão chocante, calha a boca. O homem de cabelos negros balançou a mão para se livrar do sangue e da carne grudados em sua mão enquanto ele chutou o cavaleiro que gritava bem na cabeça. E como esperado, devido ao chute, a cabeça do cavaleiro explodiu, espalhando um jato de sangue e substância branca na área circundante. Honestamente, minha linha de pensamento não conseguiu acompanhar essa situação. Na verdade, 2 cavaleiros morreram devido a esses ataques aparentemente simples. Além disso, embora estivessem podres, aqueles 2 cavaleiros, que tinham acabado de ser mortos como insetos humildes, eram bastante habilidosos. Se falarmos sobre o poder nacional, o reino de Amélia foi, sem dúvida, uma das maiores potências. Nossos cavaleiros senhores eram um dos melhores do mundo. No entanto, 2 daqueles cavaleiros morreram tão facilmente assim. O homem de cabelos negros olhou em volta uma vez. No momento em que vi seu rosto, senti como se meu peito estivesse prestes a explodir. Porque esse homem de cabelos negros não era outro senão a mesma pessoa desprezada por muitos como incompetente, Kahneman. Atum 25. Início do treinamento. Parece que os Batamas fizeram um ótimo trabalho como diversão. Chegamos ao nosso destino sem nenhuma dificuldade. Oh, bem. Cheguei bem no momento em que uma mulher estava prestes a ser estuprada. Se não estou errado, ela deveria ser a cavaleira chamada Ana, a servidora de confiança de Rose. Além disso, o homem prestes a estuprá-la é o espadachim lixo que disse que foi corrompido quando eu acidentalmente o toquei há muito tempo, na minha perspectiva. Corrompi minha bunda. Falando propriamente, estes canalhas, que descaradamente tentam violar uma mulher em público, são os verdadeiros corruptos. Pensando bem, Ana me salvou daquele pedaço de lixo. Acho que é hora de devolver essa dívida de gratidão. Além disso, tal cena é ruim para a educação de Faf. É hora de limpar esses pedaços de lixo. Alguém, por favor, ei! Assim que eu vi o grito de Rose, chutei o chão e cheguei logo atrás daquele espadachim velho, gordo e desprezível. Eu imediatamente agarrei seu crânio e o levantei no ar. Agora era hora de testar quanta energia esse lixo poderia suportar. Quer dizer,
Eu poderia conseguir um banco de testes válido e vivo de graça. G. Arg. Gigagagagaga. No entanto, eu apenas apliquei um pouco de força em meu aperto, e seu crânio foi quebrado em pedaços com muita facilidade. Que irritante. Ele não só tinha uma personalidade desprezível, mas até seu corpo era muito frágil. Oh meu Deus! Tão frágil. Como eu esperava, sua resistência não pode nem ser comparada ao monstro mais fraco da masmorra mais fraca. Bem, acho que há uma grande diferença entre os fortes e os fracos neste mundo. Para ele acabar assim, imaginei que ele também não tivesse um dom especial. Bem, a razão pela qual ele usou uma violência tão irracional contra mim no passado deve ter sido porque ele se sentia em dívida por fazer isso com alguém com um dom pior do que o dele. Bem, não que eu vá dar minha simpatia a esse canalha. De qualquer forma, eu deveria aumentar os efeitos da luva do Deus selado ainda mais do que o normal. Eles são muito frágeis mesmo quando já estou nesse estado extremamente enfraquecido. Ao ver o cadáver, que havia perdido a cabeça, cair no chão, o cavaleiro careca que segurava as mãos de Ana soltou um grito estranho. Que idiota! Este homem traiu seu próprio mestre e país e manchou seu orgulho como cavaleiro ao tentar estuprar uma mulher impotente. No entanto, ele tinha medo de morrer. Ele deveria ter ficado fora desse esquema se tinha tanto medo de morrer. Já que você se atreve a participar, você também deve aceitar esse tipo de fim. No final, ele era apenas uma pessoa egoísta e irresponsável. Um guerreiro orgulhoso não precisava desse tipo de vida baixa. Esse assunto realmente me irritou, então chutei sua cabeça para evitar que sua boca irritante gritasse como uma maricas. Pois bem, a seguir, quando sorri para o usuário de lança de cabelo preto que havia imobilizado Rose, ele acabou choramingando como um maricas também. Eu rapidamente o circulei e agarrei sua cabeça por trás com minha mão direita. Eu já havia aplicado um selo mais forte em minha força com a luva do Deus selador. Como ele não conseguia reagir nem mesmo a isso, imaginei que os fracos deste mundo fossem realmente fracos. Eu ainda não fiz nada. Essa é a verdade. Eu fui instigado por eles. O homem vestido de preto gritou freneticamente enquanto apontava para Fractum, o nobre de alto escalão que também era o culpado desta farsa. Como você ousa? Mesmo da minha posição atual, pude ver veias azuis surgindo na testa de Fractum enquanto ele amaldiçoava o usuário da lança de cabelos negros. Ainda assim, você diz? Você também não fazia parte deles desde o início. Na memória do passado, Kaeneman, lembro que esse cara e os dois que matei agora estavam sempre em conluio. Isso significa que esta não é a primeira vez que eles fazem algo como estuprar uma mulher neste maldito lugar. Não houve necessidade de examinar sua declaração pretensiosa. Acima de tudo, vê você a mim. Instigado, não é? Você está tentando trair aqueles seus amigos. Quem escolheu fazer isso foi você. Naturalmente, você não espera que outra pessoa assuma a responsabilidade por você, certo? Bem, esta pode ser a retribuição por todos os crimes que você cometeu até agora. Eu joguei o usuário da lança de cabelo preto para o alto. Eu dei um soco nele com meu punho direito quando ele caiu. No momento seguinte, seu corpo explodiu em pedaços de carne. Achei que os outros iriam me atacar imediatamente. No entanto, eles apenas olharam para mim enquanto a cor sumia de seus rostos. Bem, seria mais conveniente para mim se eles parassem de se mover. Vamos aproveitar esta oportunidade para curar os feridos. Peguei o livro de imagens da subjugação da minha caixa de itens e cantei liberação em minha mente. Eu convoquei os Ealings Limes e ordenei-lhes que curassem os subordinados de Rose. Os Slimes envolveram os cavaleiros, que estavam às portas da morte, e retornaram para o meu lado imediatamente após terminar o trabalho. Acho que eles queriam que eu os elogiasse. Vocês fizeram um ótimo trabalho. Pronto. Eles são caras tão adoráveis. Seus corpos gelatinosos tremiam alegremente quando eu os acariciava. Tão manhoso. Faf também quer um tapinha. Deixei escapar um sorriso irônico quando ouvi o dragão mimado pular de repente por trás. As coisas vão ficar perigosas. Você tem que voltar primeiro. Depois que eu instruí os Limes, todos eles foram absorvidos pelo livro ilustrado no momento seguinte. Rose testemunhou os cavaleiros, que deveriam estar gravemente feridos no chão. De repente se levantaram como se seus ferimentos fossem mentira. Ela não conseguiu esconder seu choque. Ela correu em direção à alça, que havia desmaiado agora mesmo,
e tentou apoiá-lo. Pelo resultado do meu interrogatório daquele homem ruivo, eu sabia que sua verdadeira identidade era o Rei Leão, Arnold. Guarda real do rei, foi sem dúvida um dos melhores cavaleiros do reino. Como esse personagem nunca brandiu sua espada em um torneio de artes marciais, ainda não vi sua arte com a espada. Mas meu avô me disse que a habilidade desse homem era real e que eu deveria ter como objetivo me tornar alguém como ele no futuro. Nunca esperei que a verdadeira identidade de Alson fosse Arnold. De qualquer forma, como Arnold foi colocado nesse estado, eu só poderia imaginar que o Imperador da Espada era mais poderoso que ele. Ou ele usou Rose e companhia como reféns? Princesa? Arnold murmurou estupefato. Talvez sua consciência ainda não tivesse retornado totalmente. Você usou a arte de invocação agora há pouco. O homem corpulento, de cabelos grisalhos e com corte em escovinha, que usava uma túnica vermelha, me perguntou enquanto olhava curiosamente para mim. Era como se ele estivesse vendo um animal selvagem numa jaula. Não estou, certo, mas bem, eu invoco monstros. Eu acho que você não está errado em chamar isso de arte de invocação. Riu alto. Tais habilidades físicas maravilhosas e, além disso, um detentor de habilidades de invocador de monstros raros. Ele é a pessoa certa de que precisamos. Junte-se a nós. Em troca, daremos a você aquela mulher. Como é isso? Uma oferta maravilhosa, certo? Enzu-sama, você está indo contra as ordens de Sua Majestade. O homem de manto preto, que parecia ser um assessor, pediu ao homem de cabelos grisalhos chamado Enzu que mudasse imediatamente de ideia. Ah! Este homem é pelo menos tão poderoso quanto nós. Até mesmo Sua Majestade ficará mais feliz em recebê-lo, em vez de algum herói suspeito que podemos ou não ser capazes de convocar. Mas o homem chamado Enzu agarrou o colarinho de seu ajudante. Ei! Você está tentando ir contra mim? Ele ameaçou o assessor. Ele não. Perdoe minha grosseria. Oi, que te deu o direito de decidir isso sem nem ouvir minha resposta. Vê, você não deve. Cai. Rose levantou a voz com pressa, mas isso não é o que você prometeu, Enzu dono. Você prometeu casar a princesa Rosemarie com o terceiro príncipe do Império como forma de aliança com o nosso país. Você está tentando quebrar nosso acordo. Fracton a interrompeu e levantou uma objeção com o rosto vermelho. Aliança com o reino. Casamento com o terceiro príncipe. Foi sua reivindicação unilateral. Para começar, nunca fizemos tal promessa. Nem temos qualquer intenção de fazer isso. Desde o início, aquela mulher deveria ser apenas um rato de laboratório para invocar heróis. Tal coisa. De repente, a expressão de Fracton mudou para desespero. De qualquer forma, desde que ele ousou vender Rose ao Império, não havia glória esperando por ele, mesmo que esse plano fosse bem sucedido. Não decida essas coisas para sua conveniência. Eu me recuso a ir com vocês. O meu eu atual definitivamente não é um mocinho. É mais como se eu tivesse me tornado alguém cujo código moral não está mais vinculado a este mundo. Bem, a palavra vilão pode ser a que melhor me convém. Apesar disso, eu não concordaria com pessoas que dizem descaradamente que uma mulher impotente nada mais é do que seu rato de laboratório. Quero dizer, era uma vez, eu também era impotente. É por isso que sempre que ouço tais comentários tenho vontade de vomitar. Naturalmente, não acho que um cidadão de um reino como você nos siga de bom grado. Siganiel, faça isso. Vou me concentrar em dar apoio. O ar dele mudou no momento em que recusei. Lutar contra 2 dos 6 generais do Império pode me colocar em apuros, mas bem, eu já previ esta situação. Não poderia ser ajudado então. Cale-se. Já estou farto da sua interferência. Se você fizer a mesma coisa de novo, eu realmente vou te matar desta vez. O homem com uma cicatriz no rosto, Siganiel, desembainhou a espada, apontou para mim e olhou para Enzu como se quisesse matar ele. Você é um idiota. A outra parte é um invocador. Você está tentando derrotá-lo apenas com uma espada. Os homens de túnica preta encolheram os ombros quando ouviram a voz enfurecida de Enzu. Não. Em primeiro lugar, não sou um invocador. Eu sou um espadachim. Estou desapontado, totalmente desapontado. A postura de Signiel não é a postura de alguém totalmente dedicado às espadas. É apenas a postura de um novato talentoso que nunca duvidou de suas habilidades. Não importa como eu olhasse, não havia como ele vencer Arnold com tamanha falta de devoção à esgrima.
Parece que Arnold perdeu por causa de meios dissimulados. Ainda assim, então por que aquele velho, o ex-imperador da espada Ashburngastra, confiou o título de imperador da espada a um novato? Quero dizer, o império também não precisa de um novato tão talentoso, mas arrogante. Existem muitos mistérios sobre sua situação. Você é parente de Ashburngastra. Ashburngastra é meu avô. Isso significa que esse novato herdou o título de seu avô devido ao seu sangue. Ashburngastra superestimou a habilidade deste novato. Não acho que seja esse o caso. Embora Ashburngastra fosse bastante simplório, sua devoção à espada e suas habilidades eram reais. Ele não era o tipo de homem que mancharia nossa esgrima só por causa de seu neto. Isso significa que ele encontrou algo neste novato que o convenceu a confiar o título de imperador da espada a este novato. Como este homem ainda é um novato, não há necessidade real de apontar uma lâmina de verdade para ele. Eu peguei a lança do usuário de lança de cabelo preto morto de antes, cortei suas pontas com haikiri para criar uma espada de madeira improvisada e assumi uma postura. Você está zombando de mim? Assim que ele adivinhou minha intenção, a expressão de Signiel se transformou na de um demônio furioso. No entanto, ele manteve sua razão e fez tais perguntas. Não há valor para mim em apontar minha lâmina para você atual. Afinal, você é muito fraco. Agora venha até mim. Vou te dar algumas dicas. Ótimo. Então, vou quebrar esse orgulho até que não reste nada dele. Signiel atacou-me com sua espada. Ele parecia estar bastante chateado. Recebi seu golpe com minha espada de madeira e comecei a treiná-lo, para saber a intenção do ex-imperador da grande espada, Ashburngastra. Queria saber o que o levou a confiar o título ao neto. Atum 26. Uma diferença na habilidade que não pode ser superada apenas com o talento. Lado, Rosemarie. Basicamente, a estratégia de Signiel era bater e fugir. Sua espada afiada especializada em velocidade aproveitou ao máximo sua velocidade. Sua força permitiu que ele matasse seu oponente com um golpe usando seu ponto cego. Como resultado, seus oponentes seriam frequentemente forçados a ficar na defesa. Até mesmo o melhor espadachim do reino de Amelia, Arnold, foi forçado a ficar na defesa enquanto Signiel continuava atacando seus pontos cegos. Foi por isso que a cena que aconteceu bem na minha frente subverteu todo tipo de expectativa. Mesmo que Signiel estivesse correndo em sua velocidade mais rápida e cortando com sua longa espada por trás, Caio repeliu sem esforço com uma espada de madeira improvisada, sem sequer se virar. Mesmo que eu não pudesse ver nada além da imagem residual de Signiel quando ele atacou Kai diagonalmente por trás, a espada de madeira de Kai facilmente desviou o ataque. Signiel então cortou da diagonal esquerda, com o objetivo de decapitar Kai. No entanto, ele esperava que o ataque fosse defendido, então ele se aproximou e apontou a adaga em direção ao abdômen de Kai. Mesmo assim, a espada de madeira de Kai ainda derrubou a adaga. Abre parênteses. Qual o significado disso? Ponto de interrogação. Fecha parênteses. Para ser honesto, para mim, Rosemarie Loto Amelia, a batalha entre Signiel e Arnold de um tempo atrás foi muito mais surpreendente. Por algum motivo, não consegui sentir nesta luta o mesmo calor que senti na batalha anterior. Inesperadamente, consegui capturar cada movimento de Kai como se ele estivesse se movendo em câmera lenta. Contra tal câmera lenta, a velocidade divina de Signiel deveria permitir-lhe vencer esta batalha com o primeiro ataque. Mesmo assim, Signiel sempre falhou em acertar. Arnold, por que nenhum dos ataques de Signiel atingiu Kai? Minha dúvida me levou a fazer essa pergunta a Arnold, que estava ao meu lado. Ele estava distraidamente olhando para a batalha. Arnold? Sim. Isso é. Eu acho que é simplesmente uma diferença entre o domínio deles. A diferença entre o domínio deles? Sim, para simplificar, é como a diferença entre um veterano que vem brandindo sua espada há décadas e um novato que acabara de escolher sua espada. A diferença entre esses dois é ainda maior que isso. Mas, em relação ao talento, Kai é. Não, por favor, não se engane. Isso não é algo tão simples quanto talento. A diferença de talento por si só está longe de ser suficiente para criar uma lacuna tão grande entre o domínio da espada. Essa lacuna irremediavelmente enorme é o resultado de experiências avassaladoras. Existe tanta lacuna entre eles. Quero dizer, esta foi a primeira vez que vi o gentil Arnold falar com um tom tão áspero. A cor sumiu de seu rosto quando ele olhou para a batalha.
Diferença esmagadora em sua experiência. Quanto mais eu ouvia, mais confuso ficava. Kai alcançou um nível que apenas aqueles antigos mestres espadachins poderiam alcançar. Mas ele era muito mais jovem que Signiel. Sim, meu mestre espadachim está sempre me contando sobre isso. Uma pessoa que brande sua espada não por causa da fama, da presunção e da alegria esquece tudo quando brande sua espada. Só se pode chegar ao verdadeiro significado da esgrima quando se abandona todos os pensamentos e apenas brande a espada inocentemente. Talvez Kai tenha chegado a esse estado após o fim dos anos de treinamento. Mas Kai ainda tem 15 anos. Tenho certeza que algo está errado com a idade dele. Dada sua habilidade, tenho certeza de que ele viveu uma vida muito mais longa do que todos nós. Sua arte com a espada é a base para meu palpite. Isso fala de um período de treinamento extremamente longo. Arnold declarou isso sem qualquer hesitação. Kai realmente viveu uma vida muito mais longa do que todos nós. Será que ele é um elfo? Elfos superiores são conhecidos por viverem vidas especialmente longas. Ouvi dizer que eles podem viver 1000 anos. Se fosse assim, eu poderia aceitar. No entanto, o local de nascimento de Kai foi confirmado. Ele era um humano, não um elfo ou um elfo superior. Não havia dúvidas a esse respeito. Olha, está prestes a acabar. Saí da minha linha de pensamento quando Arnold fez esse comentário. Eu vi Signiel largar a espada na mão direita quando a espada de madeira de Kai atingiu sua mão direita. Atum 27. Até eu ficarei zangado se você disser que sabe que vejo agora. Finalmente encontrei a resposta. Finalmente entendi a razão pela qual Ashlungastria confiou o título de Imperador da Espada a Signiel. É simplesmente porque o neto dele tem algo que me falta. Esse algo é o chamado talento na esgrima, um talento esmagador. Percebi isso depois de balançar minha espada por muito tempo. Ao contrário de mim, sem talento, este homem era amado pela espada. No final, Signiel começou a chorar. Esta não foi de forma alguma uma visão miserável. Mostrou o quanto a esgrima significava para ele, era o seu caminho de vida. Você deveria parar de fazer esse tipo de coisa tola. Seu tempo é finito. Tente se lembrar porque seu avô, Ashlungastria, confiou o título de Imperador da Espada a você. Depois de dizer tudo o que tinha a dizer a Signiel, que chorava como uma criança, me virei para encarar o homem de cabelos grisalhos. Enzu. Leve o Imperador da Espada de volta ao Império. Vou ignorar sua tolice hoje em homenagem ao Imperador da Espada. Você poderia dizer que isso era meu ego falando. No entanto, para começar, eu era uma pessoa egoísta. Portanto, decidi ver até o fim. Um invocador venceu o Imperador da Espada com uma espada, hein? Perigoso. Você é muito perigoso. Enzu assumiu uma postura. Ele mostrou seu corpo musculoso enquanto olhava para mim com um olhar cheio de interesse. Parece que as coisas se tornaram ainda mais problemáticas em outro sentido. Se eu sou realmente tão perigoso, o que você vai fazer então? Deixe-me dizer isso. Signiel é o único que ganhou meu reconhecimento entre vocês. O fato de eu ter perdoado pessoas tão vulgares e ostentosas como você é um milagre em si, sabe? Fale o quanto quiser. Mas finalmente entendi que você não é o tipo de pessoa que se deixa domesticar por outra pessoa. Se eu deixar você escapar desta vez, você definitivamente se tornará uma ameaça ao Império. É por isso que você tem que morrer neste lugar. Enzu recuou e entoou uma área. Um círculo mágico apareceu de repente na frente dele. Finalmente, um Majin com pele vermelha brilhante e coberto de fogo saiu do círculo mágico. O Majin tinha um corpo musculoso e um par de chifres na testa. O Majin parecia estar bastante quente. Mesmo flutuando no ar, o chão abaixo dele se transformou em lava derretida. Eu vim de acordo com o nosso contrato. Agora, o que você deseja de mim? Mate essa pessoa. O Majin do Fogo cruzou os braços e olhou para mim por um momento como se estivesse tentando me avaliar. Então, ele mudou sua linha de visão para Astaroth e Fafnir. Aqueles três ali são bem fortes. Você tem o sacrifício necessário? Ele olhou para Enzu sem virar a cabeça. Ao ouvir esse comentário, Astaroth cerrou os dentes com um sorriso diabólico enquanto Fafnir apenas inclinou a cabeça com uma expressão estupefata, como se não se importasse com isso. Ainda assim, porque esse Majin do Fogo fez uma declaração tão ousada, apesar de ser muito mais fraco do que o monstro mais fraco do meu livro, ilustrado, o Bataman? Bem, isso é realmente estranho. Quero dizer,
Esse cara deveria ser o triunfo de um dos 6 generais, o rei dos espíritos. Apesar desses pensamentos, eu estava acostumado com esse tipo de situação, já que algum monstro naquela masmorra poderia esconder sua força. Presumi que esse Magin do Fogo fosse um desses tipos de monstros. No entanto, mesmo que fosse esse o caso, as suas observações contradiziam isso. Pelas suas palavras, presumi que ele tinha uma maneira de medir nossas habilidades e força. Atualmente, eu havia definido a média das minhas estatísticas para Senkong Love Wolf e Lingwood. Astaroth e Fafnir eram iguais. Cada um deles equipou um item que limitava suas estatísticas médias a 100. A razão pela qual fizemos isso foi simples. Foi para enganar os nossos adversários e diminuir a sua vigilância contra nós. No entanto, este mestre do fogo disse que éramos bastante fortes. Uma média de 100 é bastante forte. Já que é esse o caso, esse cara deve estar. Eu entendo. Ofereço a força vital, mana, dos meus subordinados. Isso deve ser suficiente. Espere um minuto. Um dos subordinados de Enzu tentou interromper esta cena com pressa, mas... apenas, aceite seu destino. É pelo bem de nossa pátria. Enzu rapidamente cortou a pele de seu subordinado e disse-lhe para morrer. Os homens de vestes pretas estremeceram. O desespero tomou conta de seus rostos quando eles caíram de joelhos. Astaroth, nossos itens estão funcionando corretamente, certo? Sim, eles deveriam estar funcionando corretamente. Pelo menos, esses idiotas não conseguem ver, através da nossa verdadeira força. Fuau! Eu vejo. Então é esse o caso. Este homem chamado Enzu não é um dos 6 generais. Ele é um mero atendente do Imperador da Espada. Quase o confundi com um dos 6 generais, pois ele era muito arrogante. E aquele monstro de fogo? É definitivamente um espírito pequeno, não o próprio rei dos espíritos. Não admira que ele cheire a batata frita. Somente, nossas estatísticas falsas foram suficientes para ele dizer que somos bastante fortes. Bem, afinal, minha fonte de informação era o soldado do Império. Eu não deveria ter esperado que ele dissesse a verdade. Acho que a culpa é minha por obter informações sem sequer considerar a opção de que a outra parte possa me fornecer informações falsas. Sabendo disso, posso adivinhar que esse cara do fogo é um mero espírito maligno. Ele é fraco demais para ser chamado de rei espiritual. Quero dizer, como o inferno, um rei espiritual supremo exigiria algo como força vital. Não há necessidade de receber sua compensação. Afinal, você não pode mais escapar. Apontei minha espada de madeira para o espírito maligno do fogo. Eu não posso escapar, você disse. Que boca grande você tem aí, humano. O espírito maligno do fogo estava zombando enquanto olhava para mim. Ele estava sorrindo, mas seus olhos estavam tudo menos sorridentes. Ele estava irritado agora. Sim. Isso é natural. Não posso deixar um espírito maligno como você vagar por aí causando desastres à torto e à direito. É por isso que vou exterminar você aqui mesmo. Espírito maligno. Eu? Sua voz está tremendo. Acho que ele está chateado agora. Sim, isso é ótimo. De qualquer forma, eu disse que não o deixaria escapar, mas não é como se não houvesse outros meios. Ou, estou errado então? O que você é então? Um monstro. Não, o calor que você possui é ainda mais fraco do que o daqueles monstros do tipo chama no andar superior daquela masmorra. Já que você não é um monstro nem um rei espiritual, você deve ser um espírito maligno. Não é mesmo? Ele estava tão fraco que eu não conseguia decidir qual deles era mais fraco entre ele e aquelas feras negras que eu havia matado antes. Ambos estavam literalmente tão fracos quanto aquelas moscas voando nesta área. Sou rei espírito, Ifrit. Blá 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 blá. Isso é o que dizem todos os espíritos malignos. Você não deveria pelo menos admitir isso enquanto ainda está vivo. Eu não consegui convencê-lo, já que esta foi a primeira vez que encontrei um espírito maligno. O autoproclamado rei espiritual tremia sem parar da cabeça aos pés. Veias azuis salientes em sua testa. Tudo bem então. Não aceitarei nenhuma compensação desta vez. Eu devo rasgá-los apa. Você é fraco demais para fazer isso. Eu sugiro que você desista de uma ilusão tão selvagem, espírito maligno. Quero dizer, você quase me fez morrer de tanto rir. O autoproclamado rei dos espíritos respirou fundo. Ele então soprou uma chama vermelha escaldante em mim antes que eu pudesse terminar minha frase. Naturalmente,
Como eu tinha habilidade de assimilação de fogo e calor, essa chama era como uma recompensa para mim. A propósito, a razão pela qual meus acessórios e roupas não queimaram, foi porque minha habilidade de assimilação também os afetou. Sei como pode ser isso? O autoproclamado espírito maligno não conseguiu esconder seu choque quando me viu sã e salva. Sua chama chata não é suficiente para aquecer meus pés. Impossível. Seu fraco humano deveria ter queimado até não sobrar nem mesmo seus ossos depois de receber a chama deste rei espiritual Ifrit. Esse falso rei espiritual ainda está negando a realidade, hein? Pensando bem, algo assim já aconteceu antes. Sim, esse caso. O autoproclamado Deus do Mal, Jirimekala. Ele era um cara tão rebelde quando eu convoquei pela primeira vez no livro de imagens de subjugação, mas então, ele se transformou em uma pessoa melhor depois que eu bati em suas entranhas podres. Talvez eu devesse simplesmente deixar esse autoproclamado rei espiritual para o antigo autoproclamado Deus do Mal. Deixe Jirimekala endireitar as entranhas podres desse cara. Tirei o livro de imagens da subjugação da minha caixa de itens e abri a página de Jirimekala. Sua chama não funciona. Esse cara não é o Juei comum. Ifrit, vá com tudo. Quando Enzu viu que a chama não funcionava em mim, ele falou com uma voz confusa. No entanto, ignorei o homem barulhento enquanto gritava libere. Eu sei disso. Pegue esse fly. O autoproclamado rei dos espíritos de repente gritou como um idiota. O motivo foi o monstro bípede gigante com o nariz comprido ajoelhado na minha frente. Ah! Louvado seja o Mestre Supremo. Muito obrigado por chamar um inseto humilde como eu, mestre. O antigo, autoproclamado Deus do Mal, estava ajoelhado na minha frente. Bem, ele agora regrediu e passou a se chamar de inseto, já que eu exagerei em sua reeducação. Vou deixar a reeducação do espírito maligno aí para você. É realmente problemático, já que ele continua se proclamando o rei dos espíritos. O antigo, autoproclamado Deus do Mal, Jirimekala, olhou para o espírito maligno com seus 3 olhos. Esse olhar por si só foi suficiente para assustar o autoproclamado rei dos espíritos, assim como um coelho sendo encarado por um leão. Como ousa? Um mero espírito maligno está negando as palavras do nosso governante supremo. Imperdoável. Imperdoável. Não há como ignorar tal transgressão. Jirimekala gritou a plenos pulmões de raiva. No entanto, na última parte de seu grito, com os olhos injetados de sangue, ele caminhou em direção ao cordeiro trêmulo, o autoproclamado rei espiritual, que havia perdido seu espírito de luta. Ponto. Assim, a situação foi imediatamente resolvida com a vitória de Jirimekala. Em vez disso, nem poderia ser considerado uma correspondência em primeiro lugar. Jirimekala havia espancado o espírito maligno, proclamando ser um rei espiritual dentro da barreira de nuvens negras em forma de cúpula que impedia qualquer um de escapar. A cena era demais para um humano comum aguentar. Portanto, fiz parte do grupo de Rose e companhia, que tinham corações delicados, dormir por enquanto. Você é um verme. Entendeu? Jirimekala perguntou ao espírito maligno do fogo enquanto agarrava sua cabeça. Sim. Eu sou, o Atazi, apenas um verme humilde. Jirimekala, que aparentemente estava satisfeito com a resposta do espírito maligno que proclamava ser o rei dos espíritos, virou-se e se ajoelhou na minha frente. Governante Supremo, você pode conceder a esse inseto a permissão para cuidar desse verme. Esse humilde inseto sente que esse verme precisa de mais educação. Confiando esse cara a Jirimekala, hein? Pessoalmente, quero erradicar rapidamente esse espírito maligno que se alimenta da força vital dos humanos. Mas sim, acho que este é o momento certo para testar a função recém-adicionada do livro de imagens da subjugação. Eu entendo. Coloque suas entranhas podres em forma. Depois de agarrar a nuca do espírito maligno, que estava chorando a plenos pulmões, Jirimekala retornou ao livro de imagens da subjugação. Quando abri a página de Jirimekala no livro de imagens da subjugação novamente, agora havia a palavra Ifrit escrita na entrada de Kim. Esse espírito maligno tem o mesmo nome do rei espiritual, hein? Minha nossa. Esse idiota deveria saber que ter o mesmo nome não significa que ele tenha a mesma força que o rei espiritual. Seu nome pode parecer forte e tudo, mas no final das contas, ele é apenas um tigre de papel. Agora, só preciso cuidar do atendente do imperador da espada, o homem de cabelos grisalhos.
Este pequeno peixe estava agindo como um dos 6 generais. Ele me deixa furioso. Espere. Quero dizer, por favor, espere um minuto. Tenho certeza que você... Enzo se ajoelhou de 4, implorando desesperadamente por sua vida. Eu recuso. Você foi longe demais. Apesar de seus apelos, eu o decapitei com minha espada de madeira antes que ele pudesse terminar a frase. Então, olhei para os homens vestidos de preto que tremiam sem parar como um cordeirinho sendo encarado por seu predador. Leve o imperador da espada de volta ao império. Esse será o seu dever. Se algo der errado com ele no meio do caminho. No momento em que apontei para o imperador da espada com minha espada de madeira, o homem que parecia ser um ajudante de Enzo avançou e apoiou o corpo do imperador da espada. Então, todos eles escaparam para a floresta o mais rápido que puderam. Atum a 28.1 tornou-se algo ridículo, hein? Arnold amarrou Fracton e seus cavaleiros caídos sobreviventes. Eu já tinha feito a minha parte e eles tinham que fazer a deles. Eu não tinha mais motivos para ajudá-los. Com isso, eu retribuí a gentileza que Rose e Ana me mostraram no passado. Agora, a única coisa que eu tinha que fazer era recuperar os Batamans. Para onde devo ir depois disso? Embora tenha sido praticamente decidido que a razão pela qual participei deste grupo foi visitar Amandono na capital real, desde que me libertei da responsabilidade de herdar o nome da minha família, eu queria dar a volta ao mundo. Eu tinha dinheiro suficiente para fazer esta viagem. Talvez eu devesse aproveitar esta oportunidade para também obter minha qualificação de caçador. Para isso tenho que ir até a cidade mais próxima, a cidade de Barcy. Essa cidade deveria ter uma guilda de caçadores, já que fica perto de um covil de monstros, se a Forest of Silk. Sim, vamos visitar essa cidade primeiro. Eu estava prestes a deixar este lugar, espere. Fracton, gritou para mim. Eu sou o escudo e a espada do príncipe Gilbert, o próximo rei do reino de Amelia. Venha se juntar ao nosso lado. Mesmo que, embora você tenha um trabalho lixo, seu poder é útil para o príncipe Gilbert. Bastardo, você ainda pode murmurar essa bobagem depois de tudo que fez. Arnold falou com uma voz enfurecida enquanto agarrava o colarinho de Fracton. Era natural que ele ficasse tão furioso, já que a traição de Fracton foi a principal razão pela qual muitos de seus camaradas cavaleiros ficaram feridos. Cala a boca, plebeia. Eu sou uma contagem, uma contagem. O valor da minha vida é muito maior do que o de um plebeu humilde como você. Meu Deus. Que feio. Esse bastardo vulgar é uma causa perdida, hein? Acho que deveria simplesmente destruir um país onde esse tipo de lixo inútil pode espalhar seu peso como quiserem. Não é você quem me despreza como um apóstata incompetente. Já que você me odeia tanto, por que quer me puxar para o seu lado? Sim, o ódio dele pelo meu presente lixo tornou impossível para ele me recrutar. Essas preocupações triviais podem ser facilmente esmagadas pelo meu senhor. Você pode ter todo o dinheiro e mulheres que quiser. Foi assim que você recrutou aqueles cavaleiros idiotas. Os cavaleiros idiotas que Arnold amarrou tremeram como cordeiros recém-nascidos quando olhei para eles. Idiota. Esses cavaleiros do lixo são realmente um lixo que não pode ser ajudado. Em breve, Sua Alteza Gilbert assumirá o trono. Naquela hora, me aproximei do lixo e agarrei seu rosto antes que ele pudesse terminar. Você pode me ouvir agora, posso adivinhar que tipo de merda você está fazendo. E eu não me importo com quem assume o trono. Por quê? Porque para mim o resultado será o mesmo, já que quem quer que seja será o mesmo lixo que vocês. Não agrupem Rose e Sama com esses lixos. Incapaz de conter a raiva, Ana gritou comigo. Parecia que depois de recuperar e vestir suas roupas, ela voltou a ser uma mulher facilmente irritável. Porém, quando vi as expressões dos outros cavaleiros do lado de Rose, eles praticamente concordaram com Ana. O único que não demonstrou reação foi Arnold. Ele parecia um espectador observando um espetáculo interessante. Sim, claro, ela está incluída. Deixe-me explicar de uma forma mais simples. Todos os membros da realeza e da nobreza são parasitas que sorvem o sangue de seu povo. Primeiro, eles concedem graça por uma razão que não pode ser compreendida. Eles perseguem quem não tem a sua graça. Quero dizer, afinal foram eles que levantaram esse lixo chamado Fracton. Eles nada mais são do que parasitas nocivos para este reino. Como você ousa? Junto com Ana enfurecida, os outros cavaleiros do grupo de Rose tocaram os punhos de suas espadas,
prontos para me atacar a qualquer momento. Essa era a essência dessas pessoas. Eles usaram a força assim que virou alguém que discordava de seu ponto de vista. Eles acreditavam que qualquer pessoa com uma visão diferente da deles deveria simplesmente calar a boca. Esta foi a principal razão pela qual eu os odiei até os ossos. Você vai me atacar? Se você quiser fazer isso, venha até mim. Estou pronto. Vamos brigar e ver quem será o vencedor final. Soltei minha mão do rosto de Fracton e abri meus braços enquanto os encarava. Fafnir assumiu uma postura enquanto soltava um grunhido. Astaroth soltou um suspiro profundo e estalou os nós dos dedos. Ele olhou para o cavaleiro com uma expressão semelhante à que um predador tinha quando olhava para sua presa. Nosso oponente era o reino de Amelia, uma potência. Eles também tinham heróis lendários com eles. No entanto, essas pessoas eram diferentes daquele novato imperador da espada e seu arrogante assistente. O antigo eu teria hesitado em atacá-los, mas esse não era o caso do eu atual. Eu absolutamente não desistiria disso. Não importa quão mais poderoso seja o oponente, se ele ousar apontar suas presas em minha direção, eu os destruirei completamente. Por favor, pare com essa tolice imediatamente. Ouvindo o dono dessa voz de sino, Ana e os cavaleiros se endireitaram imediatamente. Até Arnold se curvou para ela. Ah! Então a chefe decidiu aparecer, hein? Então? O que você vai fazer? Você vai me condenar à pena de morte por insultar você? Afinal, foi isso que eles sempre fizeram desde tempos imemoriais. Eles assassinaram inúmeras vidas por razões abstratas e inúteis chamadas linhagem. Eram pedaços de lixo que insultavam o peso de uma vida. Até a discriminação que aconteceu por causa dos presentes foi criada de propósito. O objetivo era facilitar a classificação se alguém não valia nada ou não. Honestamente falando, os cidadãos insatisfeitos deveriam direcionar a sua insatisfação para a realeza e os nobres, em vez de para o estadista. Esta condição não mudaria enquanto a realeza ainda estivesse em sua posição. Como se eu fosse fazer isso? Estou muito feliz. Ah? Tem certeza de que não há nada de errado com a sua cabeça? Quero dizer, do que diabos essa mulher está falando? Essa impuana olhou para mim, mas pouco antes que ela pudesse terminar sua maldição, eu disse para parar. Ana se encolheu quando ouviu Rose, geralmente de fala mansa, gritar com ela. Esta é a primeira vez, ah? Esta é a primeira vez que conheci alguém neste reino com a mesma visão que eu. Você não me ouviu? Eu disse que vocês, a realeza e a nobreza, são veneno que está matando lentamente este reino, sabe? É por isso que eu disse que temos a mesma opinião. Este reino foi corrompido por dentro. Embora problemas como o crime, a peste ou a pobreza tenham ocorrido de forma desenfreada em muitas partes deste reino, o governo está ocupado tentando obter mais lucro para si mesmo, em vez de pensar numa solução. Se as coisas continuarem como estão, é apenas uma questão de tempo até que este reino entre em colapso. De fato. Mas e daí? Você acha que um governo bom e saudável por si só é suficiente para resolver o problema? Não é nada mais do que uma medida provisória, sabe? Sim, claro, eu sei disso. Este ainda é um conceito e uma ideia minha, mas podemos resolver isso permitindo que os plebeus assumam um cargo no governo, de cada vez, certo? Que surpreendente. O governo do povo para o povo, também conhecido como democracia, deveria ser um conceito estranho neste mundo. Quero dizer, mesmo eu nunca teria chegado a tal conceito sem os numerosos livros que li naquela masmorra. Essa garotinha despertou o meu interesse. De onde veio essa ideia? Está escrito no livro contendo contos de outro mundo, que recebi do meu tio que trabalhava como caçador naquela época. Contos de outro mundo. Sim, é um livro que tem um conceito diferente do nosso chamado Kagaku. O livro é sobre um mundo dominado por regras. Nesse mundo, não existe conceito de pedigree. Todos podem tomar suas próprias decisões e trilhar o caminho que escolherem. O Kagaku que Rose mencionou provavelmente se referia à ciência. Não havia nenhuma dúvida sobre isso. Afinal, essa palavra aparecia frequentemente em outro livro de outro mundo que encontrei no labirinto. Como era esse o caso, era definitivamente um livro de outro mundo. Naturalmente, como Rose disse que o título deste livro continha contos, era um livro completamente diferente daquele que li. Como são contos, você deveria ter percebido que é apenas um sonho, não um conceito realista, certo? Embora eu estivesse farto dos atos atrozes cometidos naquele outro mundo sobre os quais li dentro do livro.
Uma moeda sempre tem dois lados. Quando considerei que o livro que Rose leu continha apenas contos, pude presumir que continha apenas os prós, esquecendo os contras. Já me disseram isso repetidamente. Mesmo assim, quero realizar esse sonho neste mundo. Rose fechou os olhos e colocou as mãos no peito. Esta princesa não é uma princesa comum. Quero dizer, não importa quão bonitos sejam esses contos, nenhuma pessoa normal tentaria realizá-los na realidade. Além disso, o que ela tem que abrir mão em troca da realização desse sonho é sua própria posição como realeza. Esse tipo de processo de pensamento é anormal. Não admira que os nobres estejam tentando expulsá-la deste reino. Você é um verdadeiro louco. Como você ousa? Honestamente, fiquei pasmo com o quão simplória Ana era. Ana. Assim que Rose a repreendeu, Ana calou a boca. Então, o rosto de Rose ficou inexpressivo e ela se virou para Fractum. Fractum é, os cavaleiros que o ajudaram neste caso, relatarei sua traição à sua majestade, o rei, meu pai. Especialmente a pior parte é que você conspirou com o Império. Não espere poder escapar da pena capital. Ela os estava sentenciando à ruína. Isso não vai acontecer. Tenho certeza de que Sua Alteza Gilbe. Você acha que meu irmão mais novo é o tipo de pessoa que arriscará sua posição e vida para salvar alguém conivente com o Império? Fracton finalmente percebeu que já havia passado do ponto de sem retorno. Ele tremia sem parar enquanto a cor sumia de seu rosto. Rose lançou um olhar de soslaio para a figura trêmula daquele idiota. Então, nesta ocasião, eu, a primeira princesa do reino de Amelia, Rosemarie Loto Amelia, nomeio Caeneman como minha guarda real. Rose de repente declarou, isso em ousadia. Vós. Guarda real, hein? Eu sabia que o ser escolhido como guarda real era a melhor honra para aqueles que trilharam o caminho da espada neste reino de Amélia. Se eu não estivesse errado, era o título de melhor cavaleiro, e somente aqueles que tinham o direito de herdar o trono poderiam conceder esse título. Os guardas reais eram aqueles que protegiam os candidatos ao cargo de rei. Símbolo de poder e autoridade. O ato de Rose em me nomear, um incompetente desprezado por todos, como sua guarda real foi um ato maluco. Sim, essa pessoa é um louco, afinal. Espere um minuto. Ele é um apóstata incompetente, você sabe. Se você nomeá-lo como seu guarda real, você. Assim como eu esperava, quem se opôs primeiro foi Ana. Fique quieto. Deixe-me perguntar a você, Ana, quem você acha que é mais apropriado para se tornar um guarda real então? Rose fechou Ana novamente antes que esta pudesse terminar sua frase com uma pergunta própria. Se você não deveria escolher entre os cavaleiros reais do Palácio Real para aderir à tradição e à formalidade. Pelo menos, é assim que sempre foi feito até agora. Fractum, o primeiro na lista daquela autoridade do Palácio Real é aquele que nos traiu nesta jornada. Permita-me acrescentar que aquele que quase te estuprou há algum tempo era um cavaleiro a seu serviço. Em suma, não são diferentes da extensão da guarda real do meu irmão mais novo. É por isso que não tenho como confiar minha vida a eles. Mas ainda assim, isso não significa que você tenha que nomear o apóstata como sua guarda real. Ana murmurou enquanto mastigava os lábios. Apóstata? Que tipo de bobagem você está dizendo? Você não viu que a arte da espada de Caia é muito superior à do imperador da espada? Atingiu um nível que nós, que fingimos ser amados e dotados de talento, nunca poderemos esperar alcançar em toda a nossa vida. Isso pode parecer duro, mas se eu fosse um deus, eu o abençoaria com um talento muito mais avassalador do que você. Se existe um Deus todo-poderoso, ele certamente é abençoado por um. Ponto de interrogação. Ninguém foi mais abençoado do que eu por Deus. Talvez porque Rose tenha apontado isso, mas Ana finalmente ficou sem palavras. Para os seres chamados humanos, não há choque maior do que quando seu senso de valor é totalmente rejeitado. Atum a 28.2, tornou-se algo ridículo, hein? Mas foi isso. Quero dizer, finalmente consegui limpar aquela masmorra depois de muito tempo. E justamente quando eu estava prestes a partir para uma turnê mundial, a primeira coisa que me esperava era algo semelhante a uma prisão domiciliar. Por que você acha que concordarei com você me nomeando como seu cavaleiro conforme sua conveniência, mesmo sem me perguntar? Não tenho nenhuma intenção de aceitar isso. Os cavaleiros do grupo de Rose soltaram suspiros de alívio. Não, você definitivamente se tornará minha guarda real. Eu nunca esperei que essa mulher fosse tão autoritária. Bem,
Eu percebi sua natureza teimosa depois de ver suas ações há algum tempo. Uma guarda real é a face do trono, certo? Sim, para ser exato, o vaso do arranjo de flores. Então, isso não significa que você precisa de um vaso mais apropriado para que a flor brilhe ainda mais. Além disso, o vaso que você escolheu é um produto fracassado como eu. Estou longe de estar qualificado para servir como seu vaso. Desculpe, mas escolha outro. Não há pessoa melhor que você. Não é adequado para isso. E aqueles heróis do reino? Eles parecem ser bastante poderosos e, em termos de popularidade, escolhê-los é uma escolha muito melhor do que me contratar, não é verdade? O herói é nossa principal força na guerra contra o exército do rei demônio. Se eu agir errado e nomeá-lo como minha guarda real, uma guerra civil irá estourar no reino de Amélia. E acima de tudo, eu também não confio neles. Então, que tal nomear o cavaleiro líder dono do reino lá quando o rei se aposentar de sua posição? Sua força, personalidade e competência provaram ser corretas. Um guarda real serve apenas um rei em toda a sua vida. Mesmo que Sua Majestade o Rei se aposente, Arnold ainda será sua guarda real. Então escolha entre os seus subordinados. Não me envolva nessa bagunça. Guarda real é o título concedido ao cavaleiro mais forte. Cada candidato precisa de alguém com poder absoluto para se proteger. Infelizmente, nenhum dos meus subordinados tem qualificação para isso, pelo menos por enquanto. Quando os cavaleiros de Rose ouviram essa declaração ousada, a frustração apareceu em seus rostos. É por isso que quero você como minha guarda real. Rose declarou isso depois de olhar para seus subordinados. Essa é a sua própria razão. Não tenho motivos para obedecer a isso. Escolha outra pessoa. Não, ninguém está mais qualificado para ser minha guarda real além de você. E eu recuso. Tem certeza? Rose me perguntou com um sorriso. Por alguma razão, aquele sorriso causou um arrepio na minha espinha. O que você quer dizer? Não tive escolha a não ser perguntar a ela. Se você recusar, não tenho escolha senão nomear Rena Gruat como minha guarda real. Ah? Ela é apenas uma amadora sem experiência em combate. O assunto hoje estava tão claro quanto o dia. O adversário era um pedaço de lixo, embora astuto. Isso foi diferente de exterminar um monstro. Seu ataque era algo que não podia ser bloqueado com uma espada. Rose deve ter percebido que essa posição de guarda real tinha a pior compatibilidade com a cabeça de vento de Rena. Mas ainda assim, ela é uma santa da espada. Apenas em termos de artes de espada, nem mesmo o herói pode esperar vencê-la. E acima de tudo, isso também significaria que o detentor do presente do santo da espada, que salvou o reino do perigo no passado, se tornará minha guarda real. Este assunto criará uma divisão no reino. Os outros candidatos ao trono terão que fazer algo para manter o santo de espadas sob controle. E a vontade de Rena neste assunto. Não importa o quão bondosa aquela garota fosse, ela não deveria ser tão estúpida a ponto de se envolver com esse sistema extremamente problemático e inútil para decidir o próximo rei. Ela concordará alegremente se for eu quem perguntar a ela. Afinal, ela já disse isso. Aquela menina muda. Bem, uma de suas características problemáticas é o fato de ela não poder recusar um pedido daqueles que considera seus amigos. O que acontecerá com ela se ela se tornar a guarda real? Neste reino, o herói o santo da espada tem extrema importância na guerra contra o exército do rei demônio. O departamento de logística é mais importante, mas, chega. Eu já entendo. Resumindo, o perigo que Rena enfrentará aumentará se ela se tornar a guarda real, certo? Sim. Foi exatamente como Rose havia dito. Aquele idiota chamado Gilbert era um homem astuto, afinal, ele era alguém que vendeu sua irmã ao Império. Estava claro que ele tentaria todas as oportunidades para se livrar de sua irmã, mesmo que Rena se tornasse sua guarda real. Além disso, eu tinha me lembrado claramente de algo depois que minhas antigas memórias retornaram. Eu nunca seria capaz de ver a garota chamada Rena sofrer. No entanto, seria um erro se Rose esperasse que o eu atual sucumbisse a tal ameaça. Isso é uma ameaça. Eu liberei minha raiva quando perguntei a Rose. Só isso foi suficiente para fazer com que os cavaleiros ao nosso redor, que não estavam diretamente expostos à minha raiva, caíssem na retaguarda. Ana tremia sem parar enquanto a cor sumia de seu rosto. Os únicos que permaneceram calmos foram Arnold e Rose, de quem expressei diretamente minha raiva.
Minhas mais profundas desculpas se a maneira como digo parece que estou ameaçando você. Mas o que estou pedindo é que faça um contrato de igualdade comigo. Contrato? Onde está a igualdade quando você roubou minha escolha? Ela é muito arrogante. Bem, ela é da realeza, afinal. Esperar que ela não faça isso é uma quimera. O Kahneman que conheceu há muito tempo não tinha experiência de vida. Acho que nem sempre posso confiar na impressão do meu antigo eu. Eu roubei sua escolha. Em troca, confiarei minha vontade a você. Como isso soa? Ah? O que você disse? Use isto. Rose procurou no bolso da saia, tirou um anel com uma pedra dourada embutida e me deu. Eu imediatamente usei a avaliação no anel. Anel de escravidão. O usuário do anel dourado pode escravizar o usuário do anel vermelho. Mas não funcionará se o usuário do poder mágico do anel dourado for muito menor que a resistência mágica do usuário do anel vermelho. Um anel que rouba a vontade da outra parte, hein? O anel vermelho já está no dedo indicador esquerdo. Isso significa que Rose está completamente à minha mercê. Ela nem hesita em oferecer sua vida para realizar seu ideal, hein? Ela pode ter um espírito de autossacrifício, mas esta mulher ainda não entende. Ela pode estar preparada para dar a vida para realizar seu ideal, pode estar preparada para dar tudo de si, mas nunca realizará seu ideal enquanto confiar em um item tão duvidoso. Além disso, a maneira dela de fazer uma troca equivalente comigo é muito além de imprudente. Este anel de escravidão foi transmitido por gerações em nossa família real. É um meio de evitar a traição quando há mais de uma realeza. A maneira de usá-lo não há necessidade de explicar. Eu entendi a maneira de usar este anel. Deixando isso de lado, o que você vai fazer se usar esse anel para manipular você nos bastidores e destruir esse reino? Eu interrompi Rose, que estava prestes a explicar como usar o anel em público. Então, fiz outra pergunta a ela com uma voz meio estupefata. Você não é o tipo de pessoa que fará tal coisa. Ela respondeu confiantemente com uma resposta infundada. Seu idiota. Os humanos são uma existência cheia de ganância. O que você procura nada mais é do que uma mera fantasia infantil. Eu percebi que as coisas estavam ficando cada vez mais ridículas. Essa altura, eu podia ver que essa mulher burra era semelhante ao imperador da espada, um novato. Porém, no caso dela, ela morreria se seguisse sua ingenuidade. Seu oponente político era extremamente astuto e implacável. Normalmente, ela tinha que inventar um plano para prender seu oponente político e levá-lo à ruína. Pelo menos, ela tinha que pensar em uma contramedida contra as armadilhas, mas a corrente dela era ingênua demais para pensar tão à frente. Se ela não tiver uma contramedida adequada contra um oponente experiente, ela precisa pelo menos pensar em um método para se proteger daquele idiota chamado Gilbert. Mas, como Arnold não é o guarda-costas de Rose, isso é praticamente uma quimera. No momento em que Arnold sair do seu lado, esta mulher ficará tão indefesa quanto um cordeiro recém-nascido. Talvez seja por isso que ela me ofereceu um contrato equivalente. Minhas mais profundas desculpas por usar Rena para forçar você, mas... Chega. Dei um suspiro profundo, muito profundo pela primeira vez em milhares de anos, da minha perspectiva, e esmaguei o anel de ouro em minha mão. O que? Rose estava prestes a me perguntar algo com uma cara horrível quando eu também esmaguei o anel vermelho em seu dedo indicador esquerdo. Então me virei para encarar Arnold, que tinha visto nossa conversa enquanto cruzava os braços. Você ainda é o guarda-costas temporário dessa moleca, certo? Aparentemente. Arnold respondeu enquanto dava de ombros. Então dê uma bronca nessa garota burra. O assunto sobre a guarda real pode esperar depois disso. Se as coisas continuassem como estavam, essa garota burra tentaria fazer algo realmente perigoso. Com essa personalidade, pude perceber que ela realmente era amiga de Kate e Rena. Foi por isso que pensei em plantar pelo menos algum sentimento de crise nesse idiota. De qualquer forma, não tenho nada para fazer por enquanto. Eu poderia muito bem me envolver nessa farsa até que Rose encontre um guarda real que possa protegê-la. Sim, vamos fazer o que você diz. Arnold agarrou a pequena mão de Rose e puxou-a em direção à tenda. Arnold, ainda não terminei minha conversa. Acabou, princesa. O que você? Esqueça isso. Vamos conversar lentamente sobre o discurso e a conduta que você usou há algum tempo. Arnold puxou Rose para dentro da tenda enquanto cortava o discurso dela com um sorriso fácil de entender no rosto.
Mestre, você acabou se envolvendo em um assunto extremamente problemático. Astaroth fez um comentário perplexo. Deixe-me em paz. Encolhi os ombros enquanto entrava na floresta para chamar os Batamãs. Atum a 29. Eu só faço o que quero fazer. Entregamos Fracton e seus comparsas à cidade mais próxima, Barce. Nenhum deles mostrou qualquer resistência desde que aceitaram o seu destino neste momento. Atualmente, estamos jantando cedo dentro de uma pousada. O jantar que o mestre faz é mais delicioso. Dei um tapinha na cabeça de Faf, que comia as refeições desanimado. Você não deve ser exigente com a comida, você sabe. Você tem que comer tudo para mostrar sua gratidão a quem cozinha para nós. E certifique-se de mastigar a comida corretamente. Eu persuadi Faf em um tom gentil. Sim, noso. Faf levantou alegremente o garfo na mão e começou a comer com gosto. Queria avisá-la por ser exigente, mas Faf era um glutão. Ela ficaria feliz contanto que pudesse comer. Vocês dois realmente se dão como dois irmãos, não é? Rose, que estava sentada na nossa frente, expressou sua impressão honesta de nossa interação. Na minha opinião, porém, somos mais como um casal de pai e filha. Quero dizer, eu treinei pessoalmente Faf desde o início, ela nunca soube sobre a sociedade humana. A propósito, embora Rose tenha recebido algumas repreensões severas de Arnold, em vez de estar de mau humor, ela estava tão animada quanto antes. Por outro lado, os cavaleiros da escolta de Rose pareciam estar prestes a enfrentar o fim do mundo. Eu então declarei minhas condições para me mudar junto com o grupo de Rose. Primeiro, nunca tente bisbilhotar muito sobre mim e meu grupo. Segundo, nunca tente interferir conosco, a menos que seja uma ordem para nós. Terceiro, serei apenas a guarda real interina de Rose. Resumindo, sou apenas um guarda real temporário e renunciarei assim que encontrar um substituto adequado. Desde então, Rose seguiu rigorosamente minha primeira e segunda condições. Você tem certeza sobre isso? Ela se tornou uma pessoa extremamente tímida, você sabe. A cavaleira chamada Ana parecia extremamente desanimada depois que Rose a negou. Ela agora comia sozinha, separada de todos. Honestamente, eu não poderia me importar menos com a bênção de Deus, mas bem, era apenas uma questão trivial. Eu entendi o sofrimento dela. Não se preocupe. Eu conheço Ana. Ela não é o tipo de garota que fica arrasada com um assunto trivial como esse. Quero dizer, é exatamente como costumávamos brigar há muito tempo. Só vai demorar um pouco mais desta vez para ela se recuperar. Entendo agora. Então essa é a razão pela qual Arnold e os outros cavaleiros não parecem se preocupar com esse assunto. Eu vejo. Então, você tem algo para conversar comigo? Contanto que não fosse solicitado, para evitar que os outros cavaleiros nutrissem rancor contra mim, nós nunca comíamos com a Rose. Fazer uma refeição junto com Faf ou os outros monstros felizes do livro ilustrado de subjugação foi muito melhor. Kilby e Fen poderiam liberar sua intenção de matar se os cavaleiros de Rose mostrassem sua hostilidade para comigo. Portanto, pedi-lhes que vivessem no livro ilustrado da subjugação por enquanto. Embora eu tenha convidado Asta para jantar conosco, ele recusou. Ele sentiu que não seria capaz de controlar sua intenção de matar ao ver os cavaleiros de Rose. Asta não é outro senão Astaroth. Encurtei o nome dele porque era muito parecido com Fafnir. Você é minha guarda real, certo? Rose tentou confirmar novamente com um largo sorriso. Guarda real temporária. Não, se esqueça da parte temporária. Isso continuará apenas até eu encontrar uma guarda real mais adequada para você. Sim. Você é minha guarda real temporária até encontrar um substituto mais adequado para você. Rose falou alegremente enquanto balançava a cabeça com uma expressão satisfeita. Ela realmente entendeu isso? Senti uma ansiedade infinita por causa daquele sorriso estúpido no rosto dela, mas minha agenda já havia sido decidida. Encontre um candidato adequado para se tornar a guarda real de Rose e depois transfira meu dever para ele. Depois disso, eu poderia fazer com que Rose me demitisse do meu posto. Então, pedi a Rose que continuasse, pois sabia que a pergunta dela era apenas o preâmbulo. Rose tossiu uma vez para limpar a garganta e depois olhou para mim com uma expressão séria. Desde que você se tornou minha guarda real, tenho que lhe contar uma coisa. O que é isso? Não faça rodeios. Seja curto e fácil de entender. Rose encolheu os ombros com um sorriso.
Essa garota está se tornando cada vez mais desenfreada perto de mim? Isso ainda é um boato, mas acho que a competição pelo trono pode começar em breve. Competição pelo trono, hein? Se não me engano, é uma competição sobre um determinado assunto realizada pelo governo do Reino de Amélia para que os príncipes e princesas decidam o próximo governante. Acho que entendi a essência da situação. É por isso que você quase foi vendido ao Império durante esta jornada? Sim. Parece que as pessoas da facção de Gilbert fizeram isso porque estão ansiosas com a possibilidade de eu nomear Rena como minha guarda real. Então eles estão com medo do crescimento da facção Rosemarie por causa da adição do portador do presente do Santo da Espada. É isso? Não, esqueça o presente do Santo da Espada. A própria Rena deveria ser a maior ameaça para eles. No momento, ela é extremamente popular entre os figurões e nobres de alto escalão do reino. Rena é extremamente popular entre os nobres do reino, hein? Nada pode ser feito agora, já que ela é muito diferente em comparação com ela nas memórias do jovem Kahneman. Quero dizer, ela é mais uma representante dos plebeus do que o do passado. No entanto, se Rena for realmente popular entre os nobres de alto escalão, isso explicaria tudo. Eu vejo agora. Então o fator mais perigoso é a própria Rena, não o presente dela. Talvez, assim como pensei que Rose desviou o olhar. Rose disse antes que ela era a melhor amiga de Rena. Ela também nunca mentiu para o passado, Kahneman. Mesmo que eu tenha sentido algum desconforto quando soube que ela queria nomear Rena como sua guarda real, considerando a natureza da maioria dos nobres deste reino, Rose poderia ter feito isso para proteger Rena. Já que Rose é tratada como um objeto perigoso neste reino por aquele idiota do Gilbert, Rena não estará segura enquanto Rose ainda estiver neste reino. Isso não é mera especulação, já que Rose se dando muito bem com Rena parece ser de conhecimento geral na capital real. Quero dizer, quanto mais rápido Rose nomear Rena como sua guarda real, mais segura Rena estará. Ao mesmo tempo, isso diminuiria as chances de outra emboscada, como essa acontecer em Rose. Em suma, ao me nomear como sua guarda real, Rose pode pelo menos manter sob controle o plano da facção oposta de assassinar Rena. E continuará enquanto eu permanecer ao lado de Rose como sua guarda real. O efeito foi pelo menos duplicado já que o presente da pessoa que ela escolheu, está literalmente no fundo do poço. Você conhece o verdadeiro cérebro por trás do incidente na floresta, quem deu as ordens a Fracton. Rose mordeu os lábios e balançou a cabeça em frustração. Fracton é o culpado agora. Deixemos de lado a questão da competição pelo trono. Provavelmente Fracton não sabe quase nada sobre informações importantes. As chances de usá-lo para provar o envolvimento de Gilbert e dos outros nobres neste plano são quase nulas. Como eu esperava, a resposta foi negativa. Certo. Mesmo sendo uma piada, eles eram um lixo que conseguiram negociar com o Império. Eles estavam apenas um passo de vender Rose com sucesso ao Império. Rose sobreviveu a esta crise por pura sorte. Quero dizer, simplesmente houve muitas coincidências naquele incidente. Em suma, esses pedaços de lixo eram raposas astutas. Eles não foram tolos o suficiente para deixar qualquer evidência que pudesse ser atribuída a eles. De qualquer forma, não há necessidade de fazer nada enquanto a competição pelo trono não tiver começado, certo? Exatamente. Exatamente. Meu foco atual é aumentar minha influência antes do início da competição. Então, acho que é hora de voltar. Carreguei Faf, que já havia cochilado depois de se encher de comida, em direção ao nosso quarto. Olhei por cima do ombro em direção ao alto-falante. O que é? Rose se levantou. Ela se curvou para mim, então. Obrigada por aceitar ser minha guarda real. Ela falou uma frase que eu pensei que nunca sairia da boca de uma realeza. Fui em direção ao meu quarto, coloquei Faf na cama e acariciei sua cabecinha. Faf adormeceu assim que fiz isso. Depois disso, fui em direção a uma pequena praça deserta atrás da pousada. Eu queria ter algum tempo sozinho para mim. Eu não era mais um jovem que não tinha ideia de direita ou esquerda. Eu deveria ter recusado Rose e impedido que ela me nomeasse como sua guarda real, não importando o motivo que ela usasse, especialmente porque envolvia uma situação extremamente problemática chamada competição pelo trono. Não importa o quão perigosa ou imatura Rose fosse, o meu eu atual não deveria ter concordado em ajudá-la tão facilmente. No entanto, eu aceitei a oferta dela para me tornar sua guarda real,
embora com algumas condições associadas a isso. Não importa o quanto eu pense sobre isso, foi uma estranha reviravolta para o meu eu atual. O mesmo aconteceu com o caso de Rena. Se a vida de Rena estivesse em perigo, o problema poderia ser resolvido facilmente desde que Rena fosse enviada para um país estrangeiro junto com Rose e os nobres que se dão bem com Rena. O eu atual deveria ser capaz de fazer pelo menos isso, ainda. A razão pela qual eu não fiz tudo isso foi provavelmente porque eu tenho muito apego por aquela garota. É isso? Isso foi provavelmente o que o Kahneman do passado sentiu. Embora seus sentimentos tenham mudado, eu recebi corretamente suas memórias. Achei que minhas ações atuais se deviam a um impulso puro e forte nascido da minha riqueza de experiências e memórias. Ajudar Rose a alcançar seu objetivo pode ser o futuro que Kahneman desejava no passado. É como se eu estivesse fazendo minha lição de casa agora. Bem, de qualquer forma, sou Kahneman. Isso nunca vai mudar. Não tenho nada para fazer de qualquer maneira. Vamos continuar com essa farsa até encontrar um candidato adequado à guarda real para Rose. Quando repeti minha promessa a ela, pude facilmente entender mais sobre mim. Eu era uma pessoa egoísta. Agora que entendi isso, o resto foi como passear num parque. Mestre. De repente, senti uma pequena massa aparecer no topo da minha cabeça. Quando peguei essa massa, encontrei um filhote de lobo jovem e adorável olhando para mim com olhos grandes e redondos de cachorrinho e balançando o rabo. Já está entediado, Fen? Perguntei enquanto acariciava sua cabeça. Marido. Uma linda raposa de cabelos grisalhos apareceu diante de mim e me colocou em seus braços. Os slimes também cercaram meus pés. Desculpe fazer vocês se preocuparem comigo. Sim. Mesmo que eu tenha recuperado minhas antigas memórias, ainda sou eu, viverei minha vida neste mundo junto com esses companheiros. Qualquer um que se atreva a bloquear meu caminho encontrará seu destino. Isso é tudo que há para fazer. Ato 1 final.